adivinha o que subiu mais uma vez, gente? A gasolina. E eu quero saber da Cris Otaviano, qual a razão para mais um aumento? Cris, conta para todo mundo. Boa tarde, querida. Oi, Fred, posso não dar essa notícia? Boa tarde para você. Boa tarde para quem está com a gente aqui também no Balanço Geral. Pois é, já é a segunda vez em 2 semanas que a gente vem, viu, Fred, contar que o preço da gasolina está subindo nos postos do Distrito Federal. Mas olha só, eu estou num posto aqui no eixo de cima, o eixinho W, na Asa Sul, e esse posto de gasolina, por acaso, está vendendo litro da gasolina comum a R$ 4,80, que ainda não é o preço que está com esse suposto aumento por uma pesquisa, por um levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo aqui no Distrito Federal. Acontece que desde a semana passada a gente começou a ver o que a gente chama de volatilidade nos preços da gasolina aqui no Distrito Federal. O que é isso, né? Os preços têm mudado bastante, viu, Fred? Na semana passada a gente deu uma volta em alguns postos de combustível e percebeu que depois de várias semanas com o preço da gasolina indo para baixo, a gente voltou para casa dos R$ 5,00 no preço da gasolina comum. E falando de gasolina comum, porque isso pode dar uma referência para a gente, mas o diesel também está com uma sinalização de aumento nos preços. E aí você me perguntou, né, Fred, qual será a razão para tudo isso? E a gente foi atrás para poder entender esse movimento de aumento de preços, já que a gente sabe que desde o mês de junho a Petrobras não anunciou nenhum aumento no preço da gasolina que motivasse os postos de combustível, que são a ponta nessa cadeia de distribuição de gasolina que entra aí no tanque do seu carro. E a gente ficou sem entender, se a Petrobras não está anunciando esse aumento, por que a gente está ao longo desse tempo pagando mais caro? Eu posso dar 3 explicações, viu, Fred? A primeira dessas explicações é que a gente tem uma refinaria na Bahia que ela faz o refino de pelo menos 15%, entre 12% e 15% de todo o combustível que é vendido no país. E essa refinaria aumentou um pouco o preço do combustível e isso estaria sendo repassado aí em todo o país. Então esse aumento não acontece só aqui no Distrito Federal, acontece em várias capitais de todo o país. Um segundo ponto que a gente pode marcar aqui, que foi o que a gente comentou na semana passada, é que tem havido um aumento do álcool anidro, que é o etanol, que faz parte da mistura da gasolina, e porque aumenta essa composição da gasolina, acaba aumentando o preço da gasolina na ponta também. E aí a gente pode marcar que o etanol, ele compõe em torno de 27% do combustível que forma a gasolina que vai para o tanque do carro. Se o álcool sobe, acontece que o preço da gasolina acaba subindo também. E um terceiro movimento, Fred, e esse é interessante, é que a gente sempre fala que os donos dos postos de gasolina, eles podem vender a gasolina ao preço que eles bem entendem. Então, se eles começam a ver, por exemplo, um movimento de aquecimento do consumidor, abastecendo mais o carro, as pessoas estão circulando mais, elas estão conseguindo colocar mais gasolina no carro, esse dono de posto de combustível que vem com uma margem de lucro bem apertada por conta de toda essa questão da pandemia, dos preços muito altos, agora ele vê uma margem para aumentar o preço da gasolina. É bom a gente lembrar que a gente está caminhando aí para o mês de novembro, a gente começa a ter um aquecimento na economia. A gente inclusive falou disso aqui esses dias no Balanço Geral, recebendo o pessoal do Sindivarejista, falando sobre a expectativa de entrar recurso na economia por conta do 13º, dessas parcelas de Auxílio Brasil, enfim, tudo isso acaba colocando dinheiro na praça e o dono do posto de gasolina, ele tem essa margem para aumentar agora um pouco a lucratividade dele. Eu entrei no site da Agência Nacional do Petróleo, que todas as semanas faz um levantamento nos postos de combustível da cidade. Na semana passada, que terminou no dia 22, eles circularam em 52 postos de gasolina aqui no Distrito Federal e o preço médio que tem lá no site da ANP, você pode entrar aí também e pesquisar por conta própria, porque tem a lista de postos que a ANP faz essa pesquisa. O preço médio aqui no Distrito Federal está em R$ 4,84, isso eu estou sinalizando o preço da semana passada, já que o levantamento é sempre para trás, né? Uma semana antes. Então, o que eu posso dar de baliza, Fred? A gente já falou aqui que, de acordo com o preço praticado pela Petrobras, com a redução do ICMS limitada a um teto de 17% e os preços que a Petrobras está praticando, a sua baliza de preço mínimo é R$ 4,60. Se você encontrar a gasolina neste preço, o dono desse posto de gasolina está praticando a margem de lucro que ele vinha praticando durante a pandemia. Acima disso, esse dono do posto ele está ganhando um pouco mais, está tirando um pouco mais de lucro para, né, respirar melhor aí. Eles estavam realmente com uma margem de lucro apertada e aí você consegue aí fazer uma baliza, vale a pena? E aí eu deixo a dica, ó, muitos postos aqui no eixinho, tanto de baixo quanto de cima, na Asa Sul, tá esse preço aí de R$ 4,80.
Nossa enciclopédia, viu? Agora tive uma aula, viu, fia? Um beijo grande pra você, viu? Muito obrigado, hein? Gostei desse imposto, hein? Vou passar por aí, saindo do programa aqui. Beijo grande pra você, querida. Valeu mesmo, viu?